E aí, pessoal, sobe na nave, dando continuidade. Então, o último vídeo de teoria, glória a Deus. Quer dizer, mais ou menos, o último é o último, porém vai ser dividido em duas partes, tá? Que a gente vai fazer uma demonstraçãozinha. Bom, teorema de Bénez já falamos, né? Determinante da matriz produto, então, sendo matrizes A e B de mesma ordem, é igual ao produto, igual ao produto das determinantes deles, certo? Lembrando que são quadrados, né? O conceito de comatriz, para quem não sabe, a gente vai ter esse comatriz, né? Que é um conceito aí que a gente vai ter, que vai ser a seguinte coisa, a definição dele. Imagine que você tem uma matriz A definida como uma matriz A quadrada, tá? Claro, de ordem n qualquer, definida por todo escalar A e J. Lembrando que é quadrada, né? Então é de ordem n por n, certo? E a gente tem, seja n, uma matriz definida por calma, por n nada mais vai ser, gente, do que o quê? O cofator do elemento A e J, que está naquela matriz ali, n por n, certo? Então, aí vai chamar de comatriz de A e vai indicar como esses dois tracinhos, até eu me lembro, eram dois tracinhos ou era um pontinho aqui, tá? Tanto faz, deixa um pontinho assim, como a transposta de n. Isso aqui é comatriz. Ou seja, comatriz nada mais é do que a transposta do cofator do elemento A e J. Certo? É isso aqui que é comatriz. Bora pegar um exemplo? Bora pegar um exemplo para vocês entenderem. Exemplo. Vamos pegar que a matriz A é igual a seguinte coisa. 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 2 e 0, certo? Aí você fala, poxa, eu quero calcular exatamente essa comatriz. Então vai ser a matriz relacionada ao cofator do elemento AIJ. Ou seja, a comatriz nada mais vai ser do que uma matriz de cofatores. Eita, poxa, verdade, né? É uma matriz de cofatores, Matheus. É isso. É uma matriz de cofatores. Comatriz. Faz todo sentido, né? Então, basta de calcular o cofator deste elemento, dessa matriz A. Então, bora lá calcular o cofator? Bom, a gente pode escolher aqui, a gente não quer calcular o determinante de A, mas sim exatamente o cofator. Ou seja, vai calcular cada cofator de cada elemento. Isso aqui vai custear um tempinho, tá? Eu vou fazer de 2 cofatores, vou escrever eles e vou pegar o resto do próprio livro, que é o exemplo do livro, tá? Bom, o cofator A11 nada mais é do que suprimir a linha do elemento A11 da minha matriz A. Ou seja, a sua linha e sua coluna ficando exatamente o determinante menos 1, 1, 2 e 0. Realizando então pelo teorema de matriz 2 por 2 o determinante, vai ficar exatamente menos 2, certo? Agora o cofator A1, 2 exatamente, eu vou suprimir o elemento, a linha e a coluna do elemento A1, 2, ou seja, a primeira linha, segunda coluna, suprimir 0, 1, menos 1, 0. Vai ficar então 0, tá? Vai ficar 0 aqui. Opa, eu fiz algum erro? Deixa eu ver. Suprimiu a linha dele, suprimiu a coluna dele, vai ficar 0, 1, menos 1, 0. Gente, eu não fiz um erro aqui não, tá? A 1, 2 vai ficar igual a 0 menos 1, ou seja, 1, né? E assim por diante, tá? No caso, a gente vai preencher agora a matriz N. No caso, a matriz N, que é uma matriz cujo possui os cofatores, porém ainda não é a comatriz, tá? Vai ser então exatamente ela preenchida como os elementos exatamente aqui, ó. O cofator A11 vem aqui, o cofator A12 vem aqui, certo? E vem aqui os cofatores. Beleza, aí vai ficar menos 2, 1, menos 1. E agora eu tô pegando os cofatores que eu já calculei, que já tá calculado aqui no livro, tá? Menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1. Perfeito? Essa aqui é a matriz N. Bom,
Dada essa matriz N, a gente determina então a comatriz como a transposta dessa matriz N. Então, N transposto, que é igual a comatriz DA, é igual exatamente a matriz menos 2, 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 1. Tá bom? E esta é aqui a comatriz DA por definição, tá bom? E é basicamente isso que nós temos de comatriz e a sua propriedade, né? Uma propriedade simples de provar, demonstrar, né? Uma propriedade tranquila de demonstrar pelo teorema de Cauchy e pelo teorema de Laplace. E depois vai vir aqui o teorema exatamente das matrizes invertíveis. E desta vez a gente vai provar propriedade, aí vai provar esse teorema da matriz invertível para uma matriz de qualquer ordem, não necessariamente 2 por 2, tá bom? E a gente vai demonstrar ela pelo teorema de Binet, que fica muito mais fácil. Bom, então qual é a propriedade dessa daqui? Seja a matriz quadrada de ordem n A igual a todo escalar A e J, certo? N por N. Então é válida a relação que, ao pegar a matriz A, multiplicar pela comatriz, é igual a comatriz vezes a matriz A, que por sua vez é igual ao determinante de A multiplicado pela matriz identidade. Isso aqui é quase que uma propriedade que a gente tinha visto, não sei se você lembra, que é eu pegar A pela transposta da matriz A é igual a transposta da matriz A por A, que é igual a identidade. Aliás, perdão, a inversa, né? A inversa, pega uma matriz B, multiplica por A, é igual a BA, ou seja, é uma matriz B que permite a comutatividade e resulta na identidade. Isso aqui era a matriz inversa, é quase que isso daqui, né? Bom, bora lá. É basicamente quase isso como que ele vai demonstrar, tá? A demonstração disso aqui é bem simples. E eu vou enunciar o teorema das matrizes invertíveis e vou demonstrar em um vídeo separado dela, tá? Demonstração aqui desta vai ficar... Bom, a gente vai utilizar exatamente a propriedade de determinantes, tá? Quando a gente for calcular em relação ao determinante. Observe, se eu fizer a matriz A vezes a matriz... era para ser um tracinho ou um ponto, né? Eu coloquei um ponto. Um ponto para a comatriz, a gente vai ter exatamente o quê? A gente vai ter a matriz A, que é A11, assim por diante, até A1N, até ANN, bora lá. Assim, assim e assim. Pela matriz quadrada também, de mesma ordem, que é a comatriz. Então, se elas têm a mesma ordem, elas estão... dá para fazer o produto, né? Entre as matrizes. E a matriz de cofatores, A1, 2, assim por diante, até A1N. Também a cofator ANN, assim por diante. Observe que ao fazer aqui o produto, eu vou ter exatamente o que, gente? Eu vou ter exatamente o elemento de uma matriz B qualquer, que vai representar isso, tá? Eu vou representar isso como um elemento, como uma matriz B. O elemento B e J qualquer da matriz A pela matriz, vou colocar um pontinho, pelo cofator é B e J, gente, nada mais vai ser do que o A11, por exemplo, pelo cofator A11. Nada mais vai ser do que o elemento A12, imaginando, pelo cofator A2. E aqui, peraí, caso bora fazer aqui o produto, ficaria o quê? Este pela coluna, né? Ou seja, nada mais vai ser do que o elemento A11, imaginando que é a primeira linha, pelo elemento do cofator A11. Até aí tudo bem.
aqui o elemento A12 pelo cofator A21, ou seja, o produto mesmo de matrizes, né? Então, isso daqui vai ser igual a AI2, AI1, aliás, pegando aqui, cofator AI1, aliás, A1I, perdão, A1I, AJI, né, na verdade, cofator AJI, certo? AJ1, oh meu Deus, e eu já, AJ1 mais AI2, AJ2, tô fazendo errado, AJ2, ué, não, pera, tô fazendo errado não, eu vou variando a coluna e eu vario a linha do cofator, né? Eu vou variar a linha do cofator, então A2J. Ô senhor, calma que eu não tô endoidando ainda não. Eu vario a coluna de A, que eu percorro a ali, AJ1, certo? Assim por diante. Ou seja, até AIN pelo cofator ANJ. Eu tava estranhando aqui. Oxe, rapaz. Isso aqui, o elemento B, gente, nada mais é do que como tivesse o elemento C e K, né, gente? O elemento C e K, e ele descreve, por definição, o produto de matriz, né? No caso, por exemplo, A I K, aí o BKJ, tá? Exatamente isto, tá, gente? Com K variando de 1 até N, né? É o produto aqui. Então, pelo cofator. E observe agora que a gente vai ter aqui dois casos. Primeiro, isso aqui vai ser igual ao determinante de A se o I sempre for igual a J, pelo teorema de Laplace. Por quê? Se eu tiver que I igual a J, eu tenho que os cofatores estão multiplicados pelos seus respectivos elementos. Então, eu tenho exatamente o teorema de Laplace. Porém, eu teria o teorema de Cauchy, que fala o quê? Que se eu fizer o produto... Não. Se eu fizer o produto dos elementos pelos seus não respectivos cofatores, eu vou ter determinante igual a zero. Ou seja, se I é diferente de J aqui, tá? Já que eu multiplico pela coluna. E isso aqui é o teorema de Cauchy, certo? Então, o que acontece, pessoal, diante disto? Então, teremos que a matriz B nada mais vai ser do que... Calma aí, deixa eu representar a matriz B aqui. Tá, poxa, puxei demais. A matriz B nada mais vai ser do que aqui det A, assim por diante, det A, e o resto é zero se for diferente de J, né? E isso daqui, gente, nada mais é do que o determinante de A como escalar multiplicado pela matriz identidade, certo? E você faz a volta como fosse a ida, tá? Então, é isso, gente, que a gente vai ter dessa propriedade da comatriz, e vem exatamente o teorema das matrizes invertíveis, tá? Que é um teorema que eu vou abordar no próximo vídeo, que ele fala seja... Agora ele fala, a gente sabe disso, esse teorema é para uma matriz 2×2 que a gente fez o teorema. Agora é para uma matriz de ordem qualquer. Seja A uma matriz quadrada de ordem N, certo? Para que A seja invertível, a gente sabe que o determinante tem que ser diferente de zero. Seja invertível. Determinante de A tem que ser diferente de zero, tá? Certo? E tem-se ainda o quê? Como que a gente determina a determinante de uma matriz de ordem 2×2? A gente determinava assim, né? A inversa de uma matriz de ordem 2×2. A gente fazia um det A, que esse det A é igual ao delta, por isso que o delta tem que ser diferente de zero, e a gente multiplicava pela matriz o quê? Se for a matriz A, B, C, D, a gente fazia o quê? D, A, menos C, menos B. Esta era a matriz inversa de A de ordem 2×2. A gente provou esse teorema.
Porém, agora a gente tem que este teorema para qualquer matriz, desde que eu multiplique aqui, ó, pela... Acho que aqui seria a comatriz, ou eu tô endoidando, tá? Aqui seria a comatriz, eu acho. Ou, na verdade, é a disjunta, né? Aí, pelo que eu me lembro, era a comatriz, tá, gente? Tenho quase certeza que era a comatriz, tá? E a gente tem esse teorema, tá? Que é exatamente o teorema da inversa de uma matriz invertível. Deixa eu ver. Tô pensando num negócio agora aqui. E a gente prova isso aqui pelo teorema de Binet, né? De onde eu me lembro. A demonstração me lembro que era pelo teorema de Binet. E isso aqui é a comatriz mesmo, tá? Eu tô colocando esse símbolo aqui, mas isso aqui eu estaria colocando o símbolo de outro. Eu queria lembrar do símbolo. Isso aqui é a comatriz, tá? Perdão. E tudo isso seria adjunta. É porque eu tô tentando lembrar, gente, o símbolozinho da comatriz, se é um ponto ou não. Que nas minhas anotações eu não coloquei isso. Nas minhas anotações eu nem coloquei símbolo, cara. É isso que eu tô maluco, velho. Na minha anotação aqui do meu lado eu não coloquei nem símbolo, velho. Enfim. Então aqui a gente vai demonstrar. Eu acho que dá pra demonstrar desse vídeo, uma demonstração bem curta, porque o teorema de Binet já nos facilita bastante. Eu é dividido numa primeira parte aqui, bora lá. Primeira parte, vai. Demonstração, bora lá. Demonstração. Então, depois de feito isso, a gente vai fazer todos os exercícios restantes de determinantes, retirando alguns resolvidos, mas não todos. Eu vou fazer alguns resolvidos também. A demonstração aqui, a primeira parte dela é a seguinte: provar que A é invertível. Bom, a gente sabe que A é invertível se somente se o determinante de A for diferente de zero. Isso aí a gente prova na definição de matrizes invertíveis, de uma matriz ser invertível, certo? Ou seja, A é invertível, essa é a hipótese, então a tese é o determinante desta matriz A ser diferente de zero, tá? Bom, se A é invertível, existe a matriz inversa, existe a matriz inversa, que é a matriz B igual a A menos 1, que é a inversa de A, tal que A pela inversa é igual à identidade. A gente usa exatamente essa equação daqui, tá? Mas temos a seguinte relação. Pelo teorema de Binet, sabemos que o determinante de A pela inversa, qual é o teorema de Binet? O teorema de Binet é o produto, né? Então, o determinante exatamente da inversa, que é igual ao determinante da identidade, certo? E o determinante da identidade é 1, porque é o único elemento que tem ali, diferente de zero, que é 1. E a gente sabe que isso aqui vai ser igual a det A vezes determinante da inversa. Isso aqui é igual a 1, tá bom? E então eu tenho aqui, ó, que o determinante da inversa, então, é 1 sobre determinante de A. Logo, a inversa não existe se det A for igual a zero. Não existe A menos 1. Tá? Então, aqui a gente provou de forma muito rápida a existência dela. E agora a parte de suficiência, ou seja, dela ser única. Suficiência. Bom, a hipótese que nós temos é exatamente que o determinante de A é diferente de zero. A tese é se A é invertível de novo.
Então, teremos o quê? A vezes a comatriz é igual a comatriz vezes a matriz A, que por sua vez é igual a identidade, vezes o determinante dA. Então, bora fazer agora a seguinte coisa. Sendo determinante de A diferente de zero, tá? Ou seja, existe. Eu vou ter A multiplicado por 1 determinante de A vezes a comatriz, tá? Eu vou ter exatamente isso daqui. Isso daqui vai ser igual a 1 determinante de A multiplicado pela comatriz, certo? Até aí tudo bem? E isso tudo igual à identidade de ordem n por n. E isso é a definição da inversa. Então acabou, gente. A gente prova assim, a gente demonstra assim a inversa, de forma muito rápida, pelos teoremas já dados. E aqui terminamos o determinante, finalmente, gente. Podemos agora dar GA tranquilamente, cara. Acabou o determinante. E agora a gente só vai ter que fazer exercícios, tá? Aí a gente vai fazer, eu vou voltar e fazer os exercícios que eu pulei, da regra de Chiol lá. Fazer exercícios da matriz de Vandermonde. Exercícios resolvidos, tá? Da matriz de Vandermonde e propostos. Vou fazer os exercícios suplementares, tá? Tem os resolvidos, mas vou fazer os resolvidos também. E vou fazer os suplementares e aqui a gente acaba, tá? Com o determinante de uma vez por todas. E finalmente podemos entrar em GA tranquilamente, sabendo que dominamos, entre aspas, né? Dominamos determinantes, ou pelo menos sabemos o básico do básico, que nos é proposto em matemática básica, tá bom? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado, e é isso.